Muitos criacionistas costumam utilizar o seguinte argumento em relação à origem da vida. Olha, os experimentos de Miller, na verdade, eles demonstram que a vida não é possível, né? Que a vida ela surja a partir de elementos orgânicos numa terra pré-biótica, onde não haja uma intervenção de inteligência. Pois, segundo esses criacionistas, o experimento ele foi conduzido por uma mente inteligente. Portanto, o experimento ele acaba provando para que surjam moléculas orgânicas é necessária a intervenção de uma mente inteligente. Portanto, acaba se provando, né, ou demonstrando que o design inteligente é mais viável. Essa é a linha de raciocínio dos criacionistas. Mas é claro que esta maneira de pensar é absolutamente errada, né? É um raciocínio completamente torto. Afinal de contas, em laboratório, nós somos capazes de fazer vários tipos de experimentos, como, por exemplo, experimentos que demonstrem como que uma rocha pode ser formada. Rochas podem se formar a partir da deposição de sedimentos, né, como, por exemplo, as areias, argilas ou outros tipos de sedimentos, e após passarem por um longo processo de modificação, né, de aumento de pressão e temperatura, elas podem passar então por um processo que nós chamamos de litificação, onde ocorre de fato ali a formação da rocha. Experimentos que simulam algumas dessas condições de alta pressão, temperatura, podem ser realizados em laboratório e mostrar como que uma rocha pode se formar. Além disso, outros experimentos também podem ser feitos em laboratório mostrando como que alguns tipos de sedimentos se formam, né? Como por exemplo cascalhos. Aquele cascalho que você encontra lá no leito de um rio, por exemplo, que ele tem um formato bem arredondado, é possível fazer algumas simulações em laboratório, por exemplo, né? Algum tipo de tanque onde simule correntezas, né? A corrente, correntes de águas que vão fluindo, seguindo o seu fluxo, e carregando então alguns desses fragmentos de rochas, onde eles vão sendo rolados no fundo do recipiente, até que eles vão sofrendo então com o tempo o desgaste. Claro que o tempo necessário para gerar um desgaste numa rocha no ambiente natural pode ser muito maior do que se a gente tentar reproduzir em laboratório. Mas o fato é que nós somos capazes de tentar reproduzir algumas condições naturais para poder então chegar a algumas respostas a respeito de padrões que encontramos na natureza. Esses são apenas alguns dos exemplos, eu poderia citar outros. Por exemplo, nós somos capazes de fazer experimentos em laboratório para verificar como que as chamadas estalactites e estalagmites de cavernas calcárias, por exemplo, se formam. Aliás, não precisa nem ser um laboratório sofisticado, você pode até fazer na sua casa. Se você pegar dois recipientes, misturar nesses dois recipientes uma água, por exemplo, com alguns tipos de sais, como bicarbonato de sódio, colocar um barbante preso nesses dois potes, né, ligando esses dois potes com a solução de bicarbonato de sódio. Então, depois de alguns dias, você vai perceber que no meio daquele barbante existe ali a formação de uma estrutura parecida com uma estalactite na ponta no meio do barbante, e também uma estrutura embaixo, né, similar a uma estalagmite. Ou seja, nós podemos então fazer uma reprodução, né, ainda que simples, né, que pode ser feita por alunos de escola, por exemplo, mostrando como que essas estruturas podem se formar no interior de cavernas. Ou seja, no final das contas, nós somos capazes de fazer vários tipos de experimentos simulando o ambiente natural, e assim a gente poder então chegar a uma conclusão a respeito de algum fenômeno natural. Portanto, é uma grande bobagem, uma grande besteira isso que os criacionistas dizem, de que experimentos a respeito da origem da vida mostram que, na verdade, há uma necessidade de inteligência para poder gerar algumas moléculas orgânicas, por exemplo, e que isso provaria, de uma certa forma, aí a ideia da existência de uma mente inteligente por trás da origem da vida, porque nós não conseguimos tirar uma mente inteligente ali dos experimentos que são controlados. Ora, se essa conclusão fosse verdadeira, então deveríamos tirar a mesma conclusão para qualquer outro tipo de experimento. Ou seja, deveríamos chegar à conclusão de que rochas são criadas por uma mente inteligente e não por processos naturais, ou que talvez estalactites e estalagmites numa caverna se formam simplesmente pela ação de uma mente inteligente e não por processos naturais. Perceberam como esse argumento ele é bobinho? Tão bobinho que esse vídeo nem precisou ser tão longo assim.
Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.